Oi, gente! Então, vou ensinar pra vocês um short básico, super fácil de fazer. A gente vai usar ele somente no ponto alto, certo? No cós e ali na base. Super fácil. A gente vai usar aqui, ó, esse material, tá? Eu vou usar ele nessas duas cores. Vou fazer o cós nesse roxinho e a base listrada no laranja e no roxo também. Eu vou utilizar agulha de 4 milímetros, porque esse fio aqui, ó, ele pede e o tex dele é bem grossinho, ó, tá vendo? O tex dele, que o tex nada mais é do que a espessura do fio baseado na grama ali do nosso rolinho, certo? Aqui, ele pede agulha de 4 milímetros, ó, 4 milímetros ou 4,5. Eu vou usar de 4 porque ele é bem grossinho. Esse aqui é um pouquinho mais fino. Esse fio aqui é o da Neon Feirão da Círculo, ó. E ele pede agulha de 3,5. Só que como o meu ponto ele é muito apertado, então eu também vou utilizar a agulha de 4. Para ele poder entrar em equilíbrio ali com o outro fio, certo? Então, eu vou usar eles de forma ali listrada. Para iniciante, eu acho ótimo esse fio grossinho, que aí vocês podem ver ali o que vocês vão se adaptar. Se acha melhor trabalhar com fio mais grosso ou mais fino, vocês vão ali se descobrir ali o que vocês acham mais fácil de trabalhar. Como eu vou usar ele de forma listrada, né, vou fazer a troca de fio, a gente vai usar também, ó, os marcadores. Mas aí quem não tiver marcador, vocês podem usar com um pedaço de linha, amarrar. Podem ficar ali a critério de vocês. Então, vamos lá? Vou começar primeiramente com o cós. Ele é somente em ponto alto, super simples, não tem mistério nenhum. Vocês vão ver ali o decorrer do vídeo. Vou começar com essa cor aqui, ó, roxinha. Com a minha agulha de 4 milímetros. E vou começar fazendo correntinhas. Começando a fazer correntinhas. Como o cós, ele vai ser assim, ó, a correntinha, ele vai ficar assim, ó, em pezinho, certo? Aí vocês têm que ver ali, medir no corpo de vocês e ver ali quantas correntinhas vocês vão querer, dependendo ali da grossura do cós. Como eu vou querer o meu short ali com a cintura bem marcada, eu gosto de dar meio que uma exageradinha ali na grossura do cós. Então, eu vou botar bastante correntinha. Aí eu conto minhas correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, na 10ª aqui, ó, tá vendo? Fiz 10 correntinhas, certo? Mas aí vocês vão fazer a quantidade que vocês acharem melhor. Porque também vai depender também do fio que vocês usarem. Vocês podem usar um fio mais grosso, mais fino, o que vocês se adaptarem. Aí, nisso aqui, eu vou subir 3 correntinhas. Ó, 1, 2 e 3, que equivale a um ponto alto. Aí, eu laço minha agulha e insiro aqui na 4ª correntinha. E faço o segundo ponto alto. Que essa correntinha aqui, ó, a primeira, ela equivale a um ponto alto. E faço aqui o meu segundo ponto alto e vou fazendo ponto alto em cada ponto de base. Vou puxar o meu fio. E vou fazendo ponto alto sobre cada ponto de base. Que o ponto de base seriam essas aqui, ó. Todas essas correntinhas. Eu vou fazer ponto alto aqui, ó, até o final. Chegando aqui no final, nós faremos o último ponto alto. Vamos subir mais 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vamos virar nosso trabalho. E vamos fazer ponto alto em cada ponto de base novamente. Ó. Só um detalhe. Essa correntinha, ela sempre equivale a um ponto alto, certo? Se eu fizer aqui nessa primeira, ó,
Tá vendo? Já vai ser um aumento. Então, como a gente quer o nosso cós bem retinho, a gente vai fazer o ponto alto aqui, certo? Porque aqui já é aumento. Então, a gente faz aqui e vai fazer ponto alto sobre cada ponto alto. Outro detalhe também muito importante é o seguinte: cada carreira significa essa aqui, ó, uma carreira, a gente está indo para a segunda carreira, ela precisa ter a mesma quantidade de ponto alto. Como assim? Ó, aqui a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ó, aqui não tem 11 pontos altos? Nessa carreira aqui, precisa também ter a mesma quantidade, 11 pontos altos, e assim, a quantidade de pontos altos que você for fazer ali no seu cós, ela precisa ter ali em todas as carreiras, que aí o trabalho fica certinho, que eu vou mostrar também aqui ao decorrer do vídeo. Ó, você vai fazendo ponto alto em cada buraquinho desse aqui. Ó, ponto alto aqui, ó, ponto alto aqui, ponto alto aqui em cada ponto de base, até chegar aqui. Chegando aqui, ó, no nosso último ponto alto, tá vendo, ó? A gente insere a agulha e faz o último ponto alto desta carreira. Ó, ele vai ficar assim. Aí você sempre conta direitinho pra ver se tem 11. Aí dá uma puxadinha aqui, ele sempre fica meio tortinho. Vai subir mais três pontos, ó. 1, 2 e 3. Que equivale a um ponto alto. Vai virar o seu trabalho e novamente vai continuar a fazer o que você fez ali na segunda carreira, ponto alto em cima de ponto alto. 11 vezes ali, 11 pontos altos, ou o número que você for fazer para poder fazer ali a largura do teu cós. Se você quiser colocar menos quantidade, o que você desejar. Aí vocês vão fazer isso, a mesma coisa, até ficar ali da altura da medida que vocês quiserem. Como, por exemplo, como é um short, como é que eu faço? Eu meço pelo quadril, porque é onde vai entrar ali no nosso corpo, certo? Então, você deixa ele sempre bem rentinho ali no seu quadril, que é a parte do bumbum, certo? E vai ver ali certinho, ficar bem rentinho, se fechar, para poder você vestir a peça. É essa medida que eu utilizo. Eu não coloco uma quantidade de ponto em cada tamanho, porque cada um tem seu ponto. Então, se seu ponto for muito largo, vai ficar diferente do meu, que é muito apertado, e assim sucessivamente. Então, cada ponto ali, a tensão do seu ponto, ela vai ficar diferente de outra pessoa, que você, né, não sabe ali o ponto dela. Então, por isso que eu não dou uma medida. Cada tensão é um ponto diferente. Por exemplo, o meu é muito apertado. Se o seu for largo demais, o nosso tamanho ali, se você usar a mesma quantidade de ponto que eu, vai dar uma diferença, certo? Então, por isso que eu não uso uma medida. Só para poder esclarecer mesmo. Ó, chegando aqui no final, quase, ó. Aí sempre vai contando para poder o crochê ficar todo retinho. Cada carreira com a mesma quantidade de ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 11 é a última. Aí aqui você sobe 3 correntinhas. 2 e 3. Vai virar o seu trabalho e vai fazer a mesma coisa até ficar ali do tamanho do seu quadril. Vou fazer ali do tamanho do meu quadril e volto com vocês para poder
ensinar vocês a fechar esse cós. Aí, gente, chegando aqui no final, ó, já finalizei. Testei ali no meu quadril. Deixei ele bem justinho, tá? Rente ao quadril. Porque como ele cede muito, o crochê em si, né? Então eu botei bem rentinho, para ele não poder ficar muito folgado, que é uma modelagem mais coladinho ali no corpo, sabe? Então a gente vai agora fechar essa parte aqui, tá vendo? Ó, você vai pegar um lado aqui, vai juntar aqui, ó, tentar pegar o avesso. O avesso geralmente, esse fiozinho aqui, ó, eu coloco ele assim. Ó, tá vendo que tem um ladinho certo aqui, onde a gente começa o crochê. E aqui o avesso. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou unir aqui as duas partes, assim, dessa forma. Vou botar meu fio pra cá. E nós vamos fechar com o ponto baixíssimo. Aí aqui você vai ter que ter um pouquinho de atenção, por quê? Porque a gente vai fechar conforme forem os pontos altos. Como assim, Akira? Ó, tá vendo esse primeiro ponto alto aqui? Ó, tá vendo esse primeiro ponto alto? Então, aí a gente vai inserir ele nesse outro ponto alto aqui. Ó, a gente vai pegar a agulha. Ele tá com essa parte aqui, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, no primeiro ponto alto, nós vamos pegar aqui, ó, o elinho, o primeiro elinho aqui, ó, da correntinha, ó, no primeiro elinho. O ponto alto tá aqui, aí a gente pega aqui no elinho da correntinha, certo? Aí a gente pega, laça e puxa tudo, a gente vai fazendo um baixíssimo. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó, segundo ponto alto, bem aqui, certo? A gente vai inserir aqui, ó. E vai pegar do outro lado também. Aí vocês podem pegar, eu costumo pegar só na primeira correntinha. Aqui, ó, porque o ponto não tem essa correntinha aqui, os dois lados, então, vou pegar em uma só. Aí eu pego o laço-agulha e faço um baixíssimo. Eu vou fazendo isso aí até o final, sempre prestando atenção de tentar fazer isso em cada ponto alto em frente com ponto alto. Dessa forma, ó, isso aqui é o outro. Pega no olhinho de trás, ó, e pega aqui nesse outro olhinho de trás. Pega e faz um baixíssimo. Um baixíssimo. Ó, pego nesse aqui. E eu vou fazer isso até chegar lá ao final, ó. Porque o acabamento dele fica mais leve, ó. Você vira assim e fica mais acabadinho, não fica aquele negócio grosso aqui. Ou então você pode pegar a agulha de tapeceiro e ir costurando, também pode. Só que aqui, como eu não quero cortar meu fio, então eu faço dessa forma. Mas também vocês podem pegar a agulha e ir costurando ali, só no olhinho de trás também. Pra ficar com esse acabamento, pra não ficar, porque como o fio é muito grosso, pra não ficar aquele, que fica uma onda de um excesso de linha assim, sabe? Fica muito grosso. Ó, pego no fio de trás. Se você preferir, pra ficar mais fácil, você pega o marcador. Aí você junta, ó, um primeiro e último ponto alto, certo? Você coloca ele aqui. E junto em frente ao outro ponto alto, que é esse aqui. Pra você não se perder e não ter o risco de seu trabalho ficar torto, ó, tá vendo? Fica certinho. Aí aqui você continua fechando seu trabalho com baixíssimo. Pegando somente na correntinha de trás. Aí você vai fazendo isso até o final.
Ó, e aqui a gente tira. E insere a agulha bem aqui, no último ponto. Aí aqui você fecha com mais um ponto, faz somente uma correntinha, puxa seu fio. Aí dá uma esticadinha, que o crochê ele sempre dá uma envergada, né? E ó, fica perfeito o trabalho. Aí sempre dê uma puxadinha, porque o crochê ele uma hora ele cede, às vezes ele dá uma envergada. Só pra poder, ó, fica perfeito. Isso aqui é o nosso cós. Aí agora, sem cortar o fio, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o acabamento pra gente poder começar a fazer as listras, né, em ponto alto também, com as trocas de cor, que também é muito fácil. Aí aqui também, gente, não tem mistério nenhum. A gente tem esse alinho aqui, ó, certo? A gente passa um pouquinho o fio pra cá, dá uma puxadinha. Aí a gente vai começar aqui. Cada ponto alto, tá vendo que tem aqui, ó, ponto alto? Ponto alto, ele tá deitado. Então, a gente começa, insere aqui. Se você quiser, pode fazer um macetinho também, de pegar só um elinho do outro ponto alto, assim, ó. É só pra não ficar um buraco. É um macetinho que eu uso também. Não precisa ser nele todo, não. Ó, aí você faz um baixo. Fazer aqui de novo. Ó, insere a agulha aqui, só em um. Só pra não ficar um buraco. Porque ele cede, ó, tá vendo? Pra não ficar assim, a gente insere e pega só um fiozinho ali do outro ponto alto que tá aqui, tá vendo? Puxa, ele vai sair assim, certo? Parece um ponto baixo. E a gente laça dessa forma. Aí, o que eu costumo fazer? Eu gosto muito de fazer uma técnica diferente para poder não ficar aquela trama de correntinhas. O que eu faço? Que dá muito certo. Eu puxo ele assim, ó. Mas se você quiser fazer tipo, porque você pode fazer assim, olha, sobe duas correntinhas. Ó, porque aqui já o ponto baixo já equivale a uma corrente, certo? Aí você laça e faz o ponto alto normal. Que uma já... Tá vendo que fica uma correntinha? Então, eu gosto de fazer dessa forma. Quem quiser pode fazer dessa forma também, tá? Só tô mostrando pra vocês uma técnica que eu gosto muito de usar. Porque ela não fica assim, ó. Ela fica diferente. Ela parece que você fez um ponto alto ali normal, sem correntinha. Ela fica dessa forma aqui, ó. O que eu faço também? Uma técnica que é muito legal pra poder melhorar ainda mais ali o acabamento. Ó, eu puxo. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Pode ficar assim, ó, desse tamanho. Certo? Aí eu dou mais 3 voltas com a própria agulha, ó. Eu faço esse movimento. Ó. 2, 3. Aí ele fica todo entrelaçado, tá vendo? Que fica torcido. Aí você faz mais um. Pra ele ficar bem torcido. Assim, certo? Aí o que eu faço? Eu laço a agulha e insiro aqui novamente. Aí ele fica muito parecido, ó, com um ponto alto normal. E essa técnica eu adoro, que aí não fica aquela listra ali, né, de correntinha. Mas quem quiser fazer de outra forma, pode fazer também. Porque também depende do fio. Com fio menor fica mais bonito ainda. Aí aqui eu sigo fazendo 2 pontos altos, nos pontos altos deitado. Ó, vai ficar dessa forma aqui. Aí aqui eu pego o meu marcador, coloco aqui, ó. Porque é aqui que você vai finalizar. Ó, vou botar bem aqui direitinho. Fecha, porque é aqui que você vai finalizar essa cor roxa. Aí essa parte aqui que tem a emenda, eu gosto de botar essa parte aqui, ó, nas costas. Pra poder diferenciar onde é as costas e onde é a frente. Aí em cada ponto alto deitado, ó, o ponto alto deitado que eu falo, são esses aqui, ó, que a gente não crochetou assim. Então,
ele vai ficar assim. Aí aqui, ó, o ponto alto deitado. Aí dentro desse ponto alto deitado, com esse detalhezinho aqui que eu fiz, ó, nós faremos 2 pontos altos. Aí eu vou fazer 2 pontos altos, sempre pegando só um pedacinho aqui do outro ponto, do segundo ponto. Só um só pra não ficar o buraco, ó, porque olha como disfarça. Não fica aquele repuxado assim, ó, sabe? Porque quando você faz o ponto alto, deixa eu só mostrar a diferença pra vocês, ó. Quando você faz o ponto alto, os 2 pontos altos, ó, tá vendo que ele repuxa, ó? Fica um buraco. Tá vendo? Aí, pra isso não acontecer, eu pego só um fiozinho do outro ponto alto, que tá aqui do lado, ó. Eu pego só uma coisa bem sutil. Eu pego só um aqui, ó. Tá vendo esse pontinho, ó? Bem aqui, só um fiozinho. Aí o segundo daqui de dentro você já não precisa fazer. Você insere aqui de novo. E faz, ó. Aí o acabamento fica ótimo. Aqui, como o fio é muito grosso, eu vou fazer somente 2 pontos altos, né? Em cada ponto deitado. Mas se você achar melhor, se você tiver... eu tô fazendo com fio muito fino. E se eu fizer só 2 pontos altos em cada ponto deitado, não vai ficar legal, vai ficar muito apertado. Aí você coloca um terceiro. Não tem problema. Só tô fazendo 2 em cada pra poder ficar bem juntinho ali o ponto, ficar bem firme. E lembrando, gente, que não tem uma ordem, tá? Você vai fazer esse sentido do fio, ó. Tá vendo que aqui tá muito espaçado? Aí você pega aqui. Aí tá meio, né, esburacado. Aí você vem bem aqui, ó. Pega no fiozinho mais próximo. Vou pegar nesse aqui. Não é uma regra, tá? É só pra você não... pra seu trabalho não ficar muito esburacado. Ó, ele fica assim, ó. E aí, com outro fio, como esse fio aqui, olha, ele é mais fino, eu vou usar ele duplo. Porque como o tex dele é menor, então eu vou usar ele duplo pra poder ficar bonitinho aqui com esse fio que é mais grosso. Aí eu vou fazendo aqui e quando chegar aqui, aí eu ensino vocês a como unir essa peça, pra poder fazer a troca ali do fio. Chegando aqui no final, gente, ó, os pontos já feitos. Aí agora, o que eu vou fazer? Vou ensinar pra vocês um macetinho pra poder trocar de fio, que fica perfeita a peça. Eu pego o meu elinho, ó, tá vendo que sobra um elinho? Aí eu deixo mais ou menos essa quantidade de fio aqui, depois do ponto alto, certo? Aí aqui eu venho, corto com a tesoura essa parte. Tiro o excesso do meu fio. Aí eu tiro meu marcador. Insiro a agulha. Aqui pego de trás. E insiro bem nesse ponto aqui, ó. Na primeira correntinha do ponto alto que a gente fez. Que no caso foi esse aqui. Aí eu pego o meu fio. Laço ele. Dessa forma. Aí aqui virando o meu trabalho, eu vou inserir a agulha aqui, ó, de baixo pra cima, desse ponto aqui que a gente puxou o fio. Ele não saiu daqui? Então, a gente vai inserir ele aqui, ó, nesses 2 elinhos aqui. Nesses 2 elinhos aqui, ó. Tá vendo? A gente insere. Vai ficar dessa forma aqui. Pego o meu fio e laço ele aqui. Olha como é que fica o trabalho perfeito. É como se as correntinhas continuassem, ó, da base. E aqui
é só você esconder. Ó, em qualquer extremidade aqui do crochê, ó, eu vou escondendo ele. Aí aqui eu uso um outro macetinho, que é o seguinte, eu insiro aqui, ó, em qualquer lugarzinho. Aí eu meio que desfio aqui o meu fio no meio, para ele poder não soltar. Olha, eu vou abrindo ele aqui dessa forma. Aí uma perninha eu puxo pra cá e a outra não. E aqui eu dou um nó. Dou uns 2 nozinhos. Só pra poder não soltar mesmo, sabe? E aqui eu vou escondendo aqui por trás do meu trabalho. Ó, eu pego 2 fios e insiro ele aqui. Aí eu coloco ele todo, já que ele é bem curtinho. Aí eu vou inserindo em todo o meu trabalho. É assim que eu arremato o meu short. Ó. Aí fica ali, ó, perfeito. Aí aqui agora eu vou trocar a cor. Em vez de fazer com o roxo, eu vou pegar um laranja. E aqui com o meu fio duplo, para poder ficar mais ou menos, né, no mesmo texto desse aqui, na mesma espessura. Aí o que eu faço? Eu pego o meu fio duplo, as 2 pontinhas, pego a agulha, vou usar a mesma agulha, dou uma laçada, um nozinho, certo? Eu vou deixar esse rabichinho aqui, ó, pra gente poder arrematar depois. Aí eu chego aqui, ó, no mesmo ponto que a gente fez, vou inserir ele bem aqui, ó, nesse ponto, tá vendo? Aí eu insiro a minha agulha aqui, eu vou fazer o mesmo esqueminha do ponto, que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou crochetar, inclusive, em cima desse fio aqui. Ó, eu faço um ponto. Aí eu subo um pouquinho, ó, deixo a agulha bem aqui. Ó, dou umas 3 giradas, que aí ele vai ficar bem torcido. Aí eu laço minha agulha, insiro aqui no mesmo local, no mesmo buraquinho, e faço um ponto alto. Ó, dessa forma. Quem quiser fazer as correntinhas, também pode. É porque eu gosto muito de fazer isso aqui, porque olha como é que fica parecido. Parece um ponto alto. Eu gosto muito de fazer essa técnica. Aí quem se identificar aí com essa técnica, aí eu tô ensinando aqui pra você poder fazer. E agora, o que a gente vai fazer? Sem mistério, gente, ó. É ponto alto sobre cada ponto alto. Aí aqui você não vai fazer mais essa parte aqui, ó. Aí é ponto alto só sobre ponto alto. Vocês vão fazer isso até quando chegar aqui, ó. Aí aqui eu gosto de colocar meu marcador, ó. Porque a gente começou aqui, a gente vai terminar aqui. E vai fazendo ponto alto em cada ponto de base. Ó, eu crocheto em cima do restinho ali de linha. E vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. E é assim que eu troco de fio. Não tem mistério, é só isso, é trabalho repetitivo. Aí eu acabo com laranja, aí venho de novo pro roxo, e assim sucessivamente. Eu vou terminar aqui e vou mostrar pra vocês. Mas é isso, aí aqui já vocês vão fazer a parte ali até chegar na parte do quadril, que essa aqui é a cintura, né? A gente precisou fazer ela grande pra poder passar no corpo. E agora a gente vai fazendo até chegar ali na parte do gavião, que tem uma técnicazinha ali que eu vou ensinar pra vocês pra poder fazer a parte das pernas. Vou fazendo aqui pra poder explicar detalhadamente pra vocês. Então, gente, fiz as carreiras aqui, ó.
Esse aqui é o cós, certo? Fiz as listras, eu fiz até diferente, fiz uma carreira do laranja, duas do roxo. Ó, ficou exatamente assim. Aqui, como eu quero a cintura bem alta, bem marcada, mas aí vocês vão medir no corpo de vocês, tá? Eu fiz com mais ou menos uns 31 centímetros. Uns 31 centímetros, mais ou menos. Mas aí vocês vão medir ali no corpo de vocês e ver ali o que vocês acham que fica mais confortável. Se é cintura baixa, cintura alta, por aí. Eu faço bem exageradinho assim, ó, porque eu gosto da cintura bem alta. Mas quem quiser fazer com a cintura baixa, pode fazer aqui um pouco menor. Aí o que acontece? Aqui, ó, eu até marquei aqui, certo? Porque aqui a gente vai começar a fazer o fundo ali do short. Aí como é que eu faço? Aqui, como eu fiz duas carreiras, eu só fiz uma, que eu vou fazer as correntinhas. Eu vou ensinar, vou só fechar aqui, que é a mesma coisa. Ó, aqui, eu só pego a primeira correntinha, ó, certo? E faço um baixíssimo. Puxo bem o fio. E eu vou separar as entrepernas, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Não tem essa parte aqui, ó, que a gente finalizou? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa parte aqui no meio. Ó, que tem aqui a parte dessa emendinha do cós. Vou dobrar ele aqui no meio e por aqui a gente vai achar as entrepernas, né? A gente vai achar o meio. Aí eu dobro ele aqui no meio. Ó, tá vendo que ele fica assim? Aqui a parte, aqui. A gente achou o meio, certo? Aí aqui eu vou prender com o meu marcador. Porque é aqui que a gente vai fazer ali a parte do gavião, certo? Aí a gente abre aqui de novo. E você vai medir no seu corpo ali as entrepernas, que é a parte ali que divide uma perna da outra. Eu não costumo contar as correntinhas. O que eu faço? Eu meço com a fita métrica ali as entrepernas, você vai medir no seu corpo. Geralmente, comigo, dá uns 20 centímetros, que eu gosto da calça bem larguinha. Mas você vai medir aí no seu corpo as entrepernas, você vai medir na parte da frente e na parte da trás, assim, olha, no corpo. Ó. Você vai pegar essa parte aqui e vai medir ali, para poder fazer o gavião, que ele vai ficar exatamente aqui como tá indicando a fita métrica. Ó, ele vai ficar assim, que aí uma parte você vai fazer uma perna e a outra parte você vai fazer outra perna. Eu vou explicar melhor para vocês. Mas, a princípio, no meu caso ali, deu mais ou menos uns 20 centímetros ali. Que eu gosto do, né, como eu falei, que eu gosto do shortinho bem largo. Aí, o que a gente vai fazer? Aproveitando essa parte aqui, ó, que a gente já terminou essa carreira, o que eu vou fazer? Eu vou fazer correntinhas com a quantidade ali, remetendo as medidas ali do seu corpo ali das entrepernas. Ou seja, eu vou fazer correntinhas até chegar ali a medida dos mais ou menos 20 centímetros. Né? Que no meu caso ali, no meu tamanho, como eu sou um PPP, fica mais ou menos isso. Eu boto até mais um pouquinho, para poder ficar bem soltinho, para poder não ter incômodo. Então eu faço correntinhas, ó, correntinha normal a partir daqui, ó. E você vai medindo no seu corpo. Feita aqui as correntinhas, ó, mais ou menos 20. Como esse fio é muito grosso, eu vou deixar ele assim, com 19, certo? Por isso que eu recomendo vocês usarem charme, esses fios assim que entram no meio termo, tá? Porque esse fio aqui, na verdade, esse neon estonado, tem lotes que ele varia a espessura do fio, então você vai encontrar um pouquinho de dificuldade. Eu só tô fazendo com ele pra poder mostrar aqui pra vocês, certo? Mas eu vou deixar a lista de material ali bonitinha pra vocês
indicando os melhores fios ali para quem tá iniciando, para poder não ter tanta dificuldade assim, pra vocês aprenderem ali certinho, beleza? Então, aqui minhas correntinhas feitas, ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar ela aqui, ó, fazer o ponto baixíssimo no sentido do meu marcador, bem aqui. A gente não marcou aqui o meio? Então, que aí um lado vai ser uma perna e outro lado vai ser outra. Então, o que que a gente faz? A gente insere a agulha aqui, ó. E fecha com ponto baixo, dessa forma. Ó, como ele vai ficar. Aí aqui você já pode tirar seu marcador. E você vai continuar a segunda carreira aqui, olha, do nosso ponto roxo, que aqui eu não fiz 2. Isso aí, ó, é como varia, tá? Vocês podem fazer a cor lisa, que vai ser a mesma coisa, não tem problema. É a mesma receita, só tô fazendo esse macetinho aqui porque a combinação de cor aqui, pra poder não ficar torto. Mas vocês podem fazer da cor que vocês forem fazer aí. Ó, vou virar aqui meu trabalho. E aqui, dá uma ajeitadinha. Feito o ponto baixo, certo? Aí a gente vai continuar, vai voltar as carreiras, ó. Feito o ponto baixo, você pode até fazer um acabamentozinho melhor. Ó, o fio não sai aqui. Aí você laça a agulha e faz um baixíssimo. Dessa forma. Faz um baixíssimo ali, eu vou fazer de novo pra vocês verem. Você fez um ponto baixo aqui, certo? Ponto baixo. Aí pra não ficar dessa forma aqui, nesse ponto aqui, ó, do lado, tá vendo? Você vai inserir a agulha e vai fazer um baixíssimo. Ó, ele vai ficar dessa forma. Aí aqui você vai voltar essas correntinhas todas no ponto alto, normal. Ó, você pode fazer até aquele meio esqueminha ali, ó. Dá uma puxadinha assim. Dá umas 3 giradas, só pra não ficar um buraco. Aí você faz outro ponto alto aqui. Que aí ele remete a um ponto alto, ó, porque esse fio ele é bastante grosso, por isso que fica um pouquinho bruto. Por isso que eu falo que os outros fios da Charme, porque o fio da Charme ele chega no meio termo, né? Então ele fica mais bonito o trabalho. Estou fazendo com esse fio aqui para poder mostrar para vocês. Vocês podem fazer com Charme também, tem diversos fios assim maravilhosos para você trabalhar. Aí aqui você vai fazer ponto alto sobre cada ponto de base. Ó, ponto alto. Você vai continuar ali. Mas aqui nesse caso aqui, se você quiser fazer na correntinha, pode fazer também. É porque eu acho que dessa forma aqui ele não fica tão marcado, sabe? Não fica tão esburacado. Aí você vai fazendo correntinha, correntinha, até chegar aqui. Ó, você vai passar por aqui, aí aqui continua, até chegar aqui. Chegando aqui no final, ó, eu vou fazer aquele esqueminha, tiro meu marcador, insiro a agulha bem aqui. Isso para quem for fazer a troca de cor, tá? Quem for fazer a cor lisa, pode seguir o baile, continuar. Ó, dei toda a volta só para poder reforçar aqui com vocês. Aquela correntinha que eu fiz aqui, ó, eu fiz o ponto alto e dei a volta nele todinho, ó, para poder continuar ali a sequência de cor, como eu fiz com troca de fio. Quem fizer lisa, lembrando que segue o baile, gente. É só fazer, continuar. Não precisa fazer isso aqui. Mas quem for fazer com troca de cor, eu pego esses 2 elinhos aqui, passo o meu fio pra cá,
Ele vai fazer assim, a gente vai fazer a continuação aqui, ó, da sequência das correntinhas, ó, tá vendo que tem as correntinhas aqui do ponto alto? Então, aí eu dou só uma puxadinha aqui no fio, corto meu fio, tiro meu excesso, viro aqui atrás aqui do meu trabalho, ó, insiro a agulha aqui nesse primeiro ponto que a gente fez, ó, no último, tá vendo? Nesse aqui. Aí a gente vira e vai inserir a agulha bem aqui, ó, dessa forma. Aí aqui a gente pega o fio normal e faz o nosso arremate. Que aí o acabamento, ó, fica perfeito. E aqui agora é só esconder o meu fio nessas partezinhas aqui do nosso crochê. Aí esconde ele todinho. E aquele esquema também, como o fio é muito grosso, você pode dividir ele no meio e dar um nozinho. Pode passar colinha, ó, fio arrematado. Aí você pode fazer aquele mesmo esqueminho, ó. Como ele é muito grosso, você abre ele aqui no meio. Aí insere uma pontinha, só uma pontinha pra cá. Ou então aqui por baixo, fica mais fácil. Aí vem com ele aqui e dá um nozinho. Só pra ele não soltar. Aí esconde o resto, ou então corta o excesso. Vamos esconder ele aqui e o restinho de fio a gente já pode até cortar. E a mesma coisa você vai fazer do outro lado. Eu vou fazer aqui do outro lado, porque de resto é só sequência. É só repetição. Aí aqui eu pego meu fio, dou uma laçada com um nozinho, aperto bem, deixo sempre essa partezinha aqui, olha, para arremate. E a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, ó, tá vendo? Aí eu vou começar aqui, desse lado aqui, para poder mostrar para vocês. Você pode começar em qualquer lado, tá? Vou começar desse aqui para poder mostrar para vocês. Vou inserir minha agulha bem aqui, ó. Onde começa o primeiro ponto da correntinha que a gente fez. Insiro minha agulha. Pego o meu elinho, ó. Eu procuro deixar o rabicho bem aqui, ó, colado com essa parte aqui, certo? Porque aí eu vou esconder o fio crochetando em cima desse rabichinho aqui. Aí eu faço o mesmo, quem quiser fazer assim, ó, correntinha e depois indo, correntinha, ponto alto, ó, fazer aqui só pra mostrar pra vocês. Ó, fazendo dessa forma aqui, ó, também pode, aqui, ó, tá vendo? A correntinha fica aqui. Então, também pode, só que eu prefiro fazer esse esqueminha aqui, ó. Que é só um detalhezinho, tá? Eu estico bem ele pra cá, dou umas 3 voltinhas e no mesmo buraquinho eu faço ponto. Ó, eu gosto muito de fazer dessa forma aqui, que aí não fica tão esburacado. E aqui eu vou prosseguindo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ó, e crochetando em cima essa sobrinha de fio aqui. Aí, ponto alto sobre ponto alto. Aí eu vou fazendo isso em toda a volta aqui do nosso short. Aí eu sempre coloco um marcador aqui pra gente poder não se perder.
Boto bem aqui no comecinho. Bem aqui. Onde tem esse primeiro ponto aqui. Aí eu coloco ele bem aqui. Vou crochetar até aqui para poder mostrar como é que eu volto, que não tem mistério, é só voltar ali, onde tiver ponto alto, você vai fazer ponto alto também. Ó, gente, já dei a volta aqui, ó, o meu marcador que eu comecei aqui, fiz o ponto alto, e agora eu só vou voltar aqui, ó, a carreira ali entre pernas, com ponto alto também, ó. Aqui e aqui não tem mistério, ó, tá vendo o ponto alto? Aí o ponto alto. E vai fazendo ponto alto em cada correntinha dessa aqui, ó. A gente não fez ponto alto, ó, ponto alto, aí ponto alto, ponto alto, ponto alto, em todas essas correntinhas. Aí vai ficar um ponto alto de frente pro outro. Até chegar lá onde tá o marcador. Ponto alto. Aí aqui, ponto alto. E depois disso, é só repetição. Quem for trocar o fio, faz aquele esqueminha lá que eu mostrei. E quem não for fazer a cor lisa, é só seguir. Que a partir de agora é só trabalho repetitivo. Aí você vai fazendo ponto alto, vai fazer ponto alto numa perna e em outra, até chegar ali à altura que vocês querem. É só isso, não tem mistério. Ó, é só repetição. Ponto alto em frente de ponto alto. Em frente que eu digo, ó, ponto alto, aí ponto alto. Ponto alto aqui. Aí ponto alto aqui. Quem for fazer meio ponto alto também é o mesmo esquema. E é isso, eu vou fazendo aqui e eu mostro pra vocês. Chegando aqui, ó, no nosso último ponto alto, aquele mesmo esquema, pra quem for trocar de fio. Insiro a agulha aqui, ó, onde tá o marcador. Tiro meu marcador. Pego o meu fio e arremato ele. Quem não for trocar de fio, é só seguir o mesmo esquema. E pronto, a partir daqui, ó, é só repetição, tá? Só repetição. Aí você vai fazendo as entrepernas ali, cada perna, né? Direita e esquerda, até chegar ali do tamanho que você quiser. Aqui a gente arremata e é só continuar, ele vai ficar assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele vai ficar assim. Aí aqui você faz a perna e aqui você faz outra. E pronto. Vou finalizar ele aqui com as cores e mostro o resultado pra vocês. Então, gente, esse é o resultado do short, ó. No corpo ele fica melhor ainda. E aqui na cintura é muito simples. É só você fazer correntinha, ó. Só correntinha. Aí você insere aqui no cós. Ó, marca aqui o meio, eu pego pela emenda, aí eu faço assim, ó. Aí esse lado aqui, eu insiro o fio com a minha agulha de crochê, marco aqui mais ou menos, ó. E vou inserindo ali o meu fio, sem mistério. Ó, e vou fazendo dessa forma. Aí eu vou colocando até chegar aqui. Aí aqui, ó, cordinha colocada, que gracinha que fica. Aí na ponta eu sempre dou um nozinho
pra dar aquele charme. Quem quiser colocar miçanga fica muito lindo também. E esse é o resultado do nosso short. Ó, no corpo ele fica melhor ainda. E ele aqui tá armado por causa do fio, né? O tipo do fio. Usei o fio muito grosso. Por isso que eu falo pra vocês colocarem um fio mais maleável ali, né? O Anne, o Charme, eu vou botar... Vai ter aqui na descrição os fios que vocês podem fazer pra ficar mais bonitinho. E é isso, gente. Aqui está nosso shortinho. Simples e fácil de fazer.